Bom dia, boa tarde, boa noite, moços e moças da mocidade de Pinheiros, de todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Estamos para mais um MP3 e estou aqui com ele, o Justin. Ô, Justin. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Exato. boa noite, todos vocês aí. E eu tô aqui com a Thalita. Teve Boa. um delay, velho. Boa. E aí, galera, tudo bem? Muito bom estar de volta. É ótimo. E hoje a gente tem mais um quadro do Conhecendo o Pastor. Hoje estamos com ele, com o pastor Vinícius Lacerda. Sim! Seja muito Palmas bem-vindo, pro pastor! Finalmente ele é um veio. prazer ter o senhor aqui, Finalmente. pastor. É verdade, demorou Pensa um pouquinho, num- né? Mas Pensa no homem requisitado e a gente tá Que tentando isso, trazer o senhor faz A tempo, agenda dele é pastor. difícil. Não. A agenda dele é difícil. Pastor que manja de Bíblia é assim mesmo, tudo É. requisitado. velho. É foi verdade, bem corrido, é verdade. mas uma alegria estar com vocês aqui, galera. Obrigado, viu? É um prazer. Tamo juntos. Você poderia se apresentar, pastor? Falar com sua idade, com sua esposa, enfim, filhos. Legal, vamos nessa. Então, eu sou o Vinícius da Michele, e se ela estivesse legal. aqui, ela ia falar, sou a Michele do Vinícius. Como a gente trabalha lá no Bem Casados, né? A gente se apresenta assim. Mas eu sou Vinícius de Moraes Lacerda. Olha só. Nome de poeta. Nome de poeta. É. Moraes é do vô João, que era pastor lá no Paraná, plantador de igreja no norte, pioneiro do Paraná. Aí ele desce para o Rio de Janeiro para encontrar a família do vô José Lacerda, que era presbítero na Segunda de Caxias, de Duque de Caxias. Você é qual geração de presbiteriano da sua família? Ah, já é a... 20ª. Perdeu as Não, contas perdi já. as contas, é. Mas pastor se encontra com presbíteros, vão almoçar junto. Minha mãe tinha 15 anos, veio com o vozão. Aí o filho do presbítero, que era José Lacerda, meu pai, Paulo Lacerda, disse assim, me apaixonei pela moreninha. Ele tinha 17, 18, minha mãe tinha 15, aí eles noivaram, casaram e ficaram lá no Rio. 4 filhos, eu sou o caçula. Olha, Aí por isso que é Vinícius de Moraes Lacerda. Não é homenagem nenhuma lá ao De Moraes. o Vinícius de Moraes, né? Apesar de músicas boas e etc, mas foi por causa do vô e do pai. Mas é um belo nome, pastor. É um belo nome. É um belo nome. nome artístico. Aí por isso que eu tiro o Moraes, eu falo Vinícius Lacerda, que eu tenho que explicar isso desde a minha infância, na chamada. Né? Ah, É igual o Júlio Meirelles, né? Que não usa o Agostinho. O nome dele é Agostinho. o nome Ele fala, dele é não, Agostinho. não vou comparar com o Agostinho, né? Então, Agostinho Carrara, né? Não dá. também. É, ele que falou do Agostinho Carrara. É. Bom, então, aí, nascido e criado numa família evangélica, né? O vô era presbítero e o outro vô era pastor. E na igreja nasci e fui criado na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, na igreja presbiteriana da Ilha do Governador. Lá eu fui batizado bebê e fui crescendo e me converti com 10 anos de idade no culto da fogueira, retiro de carnaval. Ô, louco. Legal. muito Aí- bom. A conversão que a gente fala, né? Mas é aquele sentimento do encontro com Jesus verdadeiro. Porque todo filho de crente precisa ter um encontro com Deus. Concordo. Sim. Precisa A gente ia te perguntar sobre isso. Boa, Quando foi o boa. seu momento de conversão? Legal. Então, 10 anos de idade e no culto estava sendo ensinado pela primeira vez por um pastorzão que na época era só o músico do louvor, reverendo Álvaro Moreira, beijo. Ele estava ensinando, tu és soberano Ai, é a sobre minha música preferida de todas. Eu Sério? choro toda vez É que eu muito ouço. bom. Então, Lindo eu ouvi demais. essa música com 10 anos. Eu fiquei olhando para aquela letra e apesar, né? Aí eu comecei a puxar minha mãe assim, que estava do lado, e chorando pra caramba. Eu olhei para ela e falei assim, mãe, eu quero servir ao Senhor. Mas eu não sabia o que eu estava dizendo. Mas o Espírito Santo sabia o que era. Então, ali eu entendo hoje que foi o meu chamado, a minha vocação. Já era salvo, né? Pela graça. Sim, sim. Mas a vocação foi ali. Aí com 10 anos, aí vem juventude, né? Presidente de UMP 300 vezes, presidente de UPA também. Ah, então o cabelo branco vem daí. Vem daí. Presidente Aliás, eu fui secretário de atas do Presbitério Rio Norte, da Federação de UCP. Caramba, que legal. Nossa, que Secretário de legal. ata na Secretário de atas na UCP com 8, 9 anos, velho. Você acredita Jeová. nela? Sensacional. E a tia do lado assim, é assim, faz assim, escreve isso. Ó, ele falou. Tem tudo a ver com o que desse seu faz jeito hoje, mesmo. praticamente, né? Porque aí fui crescendo assim na igreja e sentindo essa vocação. Aí, presbítero Denis Regis, que é marido da Marcinha Regis. Sim. que A gente vai botar uma foto... Não vamos não. Beijão, é um amigo, porque a gente, Uns queridos, uns a gente queridos. cresceu junto nessa igreja. Ai, que legal, não sabia disso. Eu, ele, Márcia, somos amigos de infância, de pequenininho. Jesus. legal. Não, Que legal. Sério? Pastor, eu tenho uma pergunta que eu faço todo o programa de Conhecendo o Pastor. E agora que você falou que você
cresceu com Denis e Márcia Regis? Sim, Eu preciso fazer essa pergunta. Cresci com eles. E fazer uma pequena alteração também, fazer uma segunda parte dessa pergunta. Eu até imagino o que é. muito A, bom. a primeira, qual é a bronca, a surra mais homérica que você lembra de ter tomado do seu pai, da sua mãe, assim, tipo, a maior traquinagem que você fez? A primeira parte da pergunta. É assim, a maior broncão, ou quando eu apanhei e tal, meu pai foi me buscar numa festa Já comecei bem. que eu não podia ter ido, porque eles não deixaram, né? Ok. Que era muito tarde e tal, mas eu fugi de casa. Eu devia Saiu ter... pela janela. Aí eu devia ter isso aí também, uns 7, 8 e tal. Esperei eles... 7 anos de 7 idade? anos. 8 anos tu fugiu de Fugindo casa. de pai em festa? Mas, mas era festa do Por vizinho. isso que o senhor chamou, Deus chamou o senhor muito cedo, Não, né? Porque eu- com 8 anos já tava fugindo Gente, eu ia pra dar festa. trabalho mesmo. Jesus amado. Ia dar trabalho. Deus Ia é dar bom trabalho. demais. Meu Deus. Eu matava a aula pequenininho, fugia da escola. O negócio era terrível. Ainda bem que se converteu cedo, né? Convertemos É, cedo. então, foi provisão Mas, divina mas isso eu aí. fui pra festa lá, mas era festa de criança. Eu só não podia ir porque meus pais não deixaram e tal. E quando meu pai chegou, eu tava sendo o dançarino da festa. Meu Deus do... Bem anos 80, É dançando lá. muito cena de filme. Rodinha e eu no meio lá, sozinho, todo mundo batendo palma. Meu pai... Ah, mentira. Diácono, né? Diácono da igreja. Seu pai era diácono. Meu pai só olhou, bora pra casa. Pronto. Ok. Quando eu cheguei, a Passa. aí quando ele passa, Veio a correção. Aí vem se correr, pior. se correr. Correr é pior. E veio a correção com correia, né? Meu Deus. Cinta, né? Traz a cinta. Tomei umas lambadas lá. Meu Ok. Deus. Merecido. Nunca mais, né? Nunca mais. Muito bom, mas Bom que aprendeu. a parte B eu sou obrigado a perguntar. Por favor. Vocês três, você, Denis, Marcinha, como é que vocês eram na escola? Eu já percebi que você era da loucurinha, né? Era zoeiro demais, de plantão. E o Denis também tem um perfil meio tipo que fazia umas traquinagens na escola. Ou ele era o nerd? Então, o Denis e a Márcia são um pouco mais velhos do que eu. Ok. E aí, eu fui muito amigo da irmã do Denis, que tem mais ou menos a minha idade. Porque o Denis, ele deve ser uns 10 anos mais velho que eu. Aham. Então, quando eu tava na UPA, ele tava na mocidade. E Tá. assim por diante, né? Só que ele foi muito amigo dos meus irmãos mais velhos. E eles aprontavam muito também. Você tem alguma, assim, de brincadeira, assim, pastor jogando um presbítero na fogueira agora, tipo. Tem uma que é muito engraçada, que o meu irmão do meio caiu de moto e ficou todo platinado, né? Botou platina na perna, não sei o quê, quase perdeu o dedo. Meu Deus do É, céu. tem asfalto na cara até hoje, mas brincadeira. Aí... Cara... O Justino se segurando pra não rir. E aí eles... Pra não ir de tobogã. Aí meu irmão ficou com a perna assim operada numa cadeira de rodas, assim, né? Aí eles, tia, vem buscar o Wesley aqui pra comer um cachorro quente na praia, né? Porque a gente morava na Ilha do Governador e tinha a Praia da Bica lá, que é sensacional. Você vê a ponte de Niterói do outro lado. Visual muito maneiro. Aí, vamos levar o Wesley pra lá. Cara, eles ficaram com a cadeira de roda apostando corrida com meu irmão no calçadão da praia. Ah, eu faria isso, não vou Correndo mentir. e tal. Eu já fiz isso, não vou mentir. Nunca, não é? Eu já então- fiz com o carrinho de compras Pois no é. Mercado Vazio. Mas então, era Nossa, esse meu tipo Deus de... do céu. E aí, claro, né? Foram jovens também que aprontaram das suas, mas o Senhor chamou todos eles. E o Denis Glória a Deus. tem uma vocação maravilhosa. Sim. Ele é o cara do ensino. Ele tem uma coisa também assim com a escola bíblica dominical que é muito legal. Ele é professor. Sim. E aí, falando dele, da minha vocação ser completa, assim, uma parte é culpa dele. Ai, que legal. Por quê? Porque eu era presidente de UMP, aquela coisa toda, e ali 20 e poucos, quase, acho que era 20 ou 21, e ele falou assim, cara, ele era superintendente da escola dominical, né? Na época que chamava disso, coordenador de EBD. Sim. Ele falou assim, cara, você não quer dar aula comigo para os jovens da igreja? Eu falei, Denis? Ele falou, cara, você é um cara que fala, tá sempre à frente, liderando os jovens, vem dar aula na EBD. Aí, quando eu fui para dar aula na EBD, é que eu senti a necessidade de estudar mais e disse assim, preciso ir para o seminário. Que legal. Aí, Legal. começou o desejo de ir para o seminário. E aí, dali as coisas vêm a reboque, né? Você vai entendendo a vocação. Quantos anos? Eu estava com 20 para 21, mas isso demorou mais um pouquinho. E a gente seguiu a vida e eu tive uma empresa também com meus irmãos. Aí, Que legal. Aí a coisa caminhou, onde eu tive uma empresa de engenharia de instalações por 16 anos. Aí eu, mais velho um pouco, eu fui me estabelecendo e fiz ali o seminário em paralelo. Até que depois é que veio a ordenação lá, 2015 é que vem a ordenação, mais à frente.
E aí vem toda uma vocação onde eu chego na Sociedade Bíblica do Brasil. Legal. Casado com a Michele, né? E aí nós temos os meninos ali, o Tiago e o Davi. Quantos anos o Thiago e o Davi têm? O Tiago tem 14 e o Davi tá com 6. Legal. É. E aí teve um... Thiago logo mais tá na MP. Daqui a 4 anos. pouquinho. 4 aninhos. Passa rápido, Passa 4 rápido. anos. É uma Copa. E aí teve uma uma dificuldade da vida que foi encerrar a empresa com os meus irmãos. O Rio de Janeiro ficou quebrado, né? Literalmente o Rio quebrou naquela época onde a gente trabalhava muito com obras, instalações, engenharia elétrica, hidráulica. E aí a gente teve que desfazer da empresa, fechar tudo. E nesse momento eu me vi sem nada assim de trabalho, porque eu era sócio junto com eles, tinha um outro padrão de vida, era bem legal. Mas, do nada, 120 funcionários, a gente tem que mandar todo mundo embora, fechar tudo, vender tudo, pagar as contas, aquela coisa toda, bem complicado. Foi aí que eu falei, e agora? Vou recomeçar. E estava prestes a entrar como gestor de suprimentos da Odebrecht na obra do metrô de Copacabana. E vaga certa já. Foi quando um pastor muito amigo, que viu que eu também já estava prestes a ser ordenado, ele falou assim, Vini, eu vim de uma entrevista agora, lá na Sociedade Bíblica do Brasil, mas não é minha praia porque eu sou pastor integral, não tem como cuidar. Era promotor institucional da SBB. Falei, rapaz, o que eu vou fazer lá na Sociedade Bíblica do Brasil? Eu só lembrava de comprar a Bíblia de Genebra lá e alguma coisa. Aí ele falou, não, vai lá que eu acho a tua cara. E foi. Aí eu entrei na SBB, justamente também no ano da ordenação, 2015. Legal. Muito bom. E nessa vaga de cuidar, de semear a Bíblia e a missão da SBB, dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde a Secretaria Regional do Rio de Janeiro cuida desses 2 estados. Então, eu passei... Aí, eu, assim, fui por um salário bem módico, trabalhar como promotor institucional, onde eu passava, às vezes, 15 dias fora de casa, viajando o Espírito Santo todinho, simplesmente para ir na igreja e dizer assim, olha, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma missão, é uma instituição sem fins lucrativos, mas que ela doa a Bíblia para as pessoas que não podem pagar e tal. E pregava muitas vezes. Eu cheguei a pregar na igreja do Hernandes Dias Lopes quando ele era pastor lá em Vitória. Que legal. Aí eu cheguei a falar lá, me tremi todinho, né? Falei, tô na igreja do Hernandes, né? E eu fiz uma palestra sobre tradução bíblica lá, foi muito legal. E aí Deus foi dando crescimento e renovando a minha vida, assim. Eu achei... Teve um dia que eu chorei muito, assim, numa viagem que eu estava longe da Michele e dos meninos. Não, o Davi ainda não tinha nascido. O Davi é uma outra experiência também fantástica de contar. Mas, E aí eu chorei pra caramba, do tipo assim, nossa, eu tô longe, quase 15 dias da família. Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu imagino. Ficar longe da família não é longe da fácil. família e trabalhando, tudo bem, é uma missão muito bonita, mas assim, tô longe de casa e o meu sustento, essa coisa, então você fica duvidando muitas vezes, né? E aí chorei ali, né, no hotel que eu tava lá em Vitória, mas dormi igual um bebê. No outro dia acordei com uma alegria inexplicável e levantei e fui trabalhar. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, aí eu recebi o convite da SBB para ser promovido a gestor de Porto Alegre. Fiquei 1 ano em Porto Alegre como trainee lá de gestor. Tive uma equipe maravilhosa lá. Aí a Michele vai comigo, o Tiago e o Davi com 40 dias. Nossa. Caramba. Aí a gente vai para Porto Alegre. Aí 2 anos depois, vou para Curitiba, porque aí eu fui promovido de novo. Agora como secretário regional do Sul do Brasil. Que legal. Caramba. Aí eu estava fazendo a gestão dos 3 estados, morando em Curitiba. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia, aquele sufoco, a SBB também quase quebrou, porque parou tudo. E a gente foi para cima do trabalho, a gente... Enfim, resumindo, né? Quando fiz um trabalho bacana lá em Curitiba e no Sul, quando o pessoal daqui da sede da SBB disse assim, olha, a gente quer você aqui mais perto da sede, aqui em São Paulo. Topa ser secretário regional de São Paulo? Vem para cá. Aí em novembro de 2020, eu estava pisando aqui na igreja, conhecendo a igreja de Pinheiros por causa de Denis e Márcia, que disse, a Marcinha daquele jeito, Vinícius, você tem que vir pra cá e tal. Pinheiros tem um ministério maravilhoso com crianças e tal. Aí eu conheci vocês em novembro de 2020. Ai, que lindo. Deu uma resumida boa, né? Qual foi a sua claro. primeira impressão de Pinheiros, assim? É uma pergunta até que interessante, porque em 2020 Pinheiros já tinha uma cara muito parecida do que ela é hoje. Tinha. Tem muitos pastores que estavam muito antes desse boom que a gente teve justamente na pandemia, mas hoje ela já estava mais parecidinha do que é hoje. Qual foi, assim, sua primeira impressão quando você chegou? Nossa, esses jovens são malucos. Meu Deus, o que é esse grupo de criança aí? Não, eu, assim, como eu já estava há
há 5 anos na Sociedade Bíblica do Brasil, eu conheci tudo quanto é igreja. Você pode perguntar de todo tipo de igreja que eu conheço. Da Reteté, a mais calminha, da luterana... A presbiteriana pentecostal. Presbiteriana renovada que tem e tal. Conheço tudo. Então, assim, pra mim Legal. não assustou o tamanho da igreja. Mas eu não lembrava que o Hernandes estava aqui. Então, eu não vinha assim, vou lá pra igreja que o Hernandes está. E o Arival eu só conhecia de um livro ou outro que eu via em livrarias, assim, de vez em quando. Mas eu não conhecia pessoalmente. Então, o que me atraiu aqui na igreja e quem me fez fincar os pés aqui na igreja foi a Michele. Porque ela falou assim, vamos ajudar no Ministério Infantil. Aí eu fiquei assim, poxa, mas Ministério Infantil, né? Não é muito a minha praia, tem muito tempo que eu não ajudo criança. Eu só fui ajudar na juventude, lá em EBF. Quando eu era da mocidade, EBF. ajudava em EBF e tal. Falei, mas ela falou assim, escuta o que eu tô te falando, ajuda as crianças. Aí foi ali que a coisa se desenvolveu. A gente foi ajudando as crianças, eu botei fantoche na mão de novo para brincar com as crianças, para falar, para pregar. Foi desenvolvendo até legal. um dia que chegou numa conversa com o Arival. A gente acertou para ser pastor auxiliar aqui na Que igreja. legal. Que legal, pastor. Que legal. Só que é tempo parcial, né? Eu trabalho como secretário regional de São Paulo, que atende os 2 estados, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ok. Tá. Tanto que agosto agora, se Deus permitir, eu estarei lá no Mato Grosso do Sul fazendo uma viagem, passando por Três Lagoas, Campo Grande, Dourados. Aí eu passo uns dias lá viajando, falando da missão e da causa da Bíblia. Mas esse tempo parcial segunda a sexta eu estou servindo ali na SBB. Final de semana e nos horários alternativos eu estou servindo aqui na igreja, de alguma maneira. Então, Sim. o que a gente pode, a gente ajuda. E esse é o acordo aí com o reverendo Arival, ajudar em muito bom. tempo parcial. Mas que eu acho que é um tempo tão gostoso e que ajuda tanto quanto... Sim. Eu acho que a gente é integral de qualquer jeito, enfim. No reino, não, né? no reino, não sei explicar, mas é isso. Não existe missionário de meio período. Exato, Exato. E pode perguntar. Não, eu ia falar pra você fazer a pergunta. Ah, sim, é porque o senhor falou da Michelle, né? Ah, é verdade. A pergunta da Thalita. Essa pergunta é a minha pergunta do Claro. quadro Conhecendo o Pastor. E não falei do Davi, né? Que ele tem uma experiência... A gente tem uma experiência maravilhosa com ele. Sim, mas a gente vai Beleza. falar também. Mas eu queria saber como que foi quando o senhor conheceu a Michelle, como que vocês começaram aí o relacionamento. Conta pra gente o começo de tudo. A Michelle eu conheci num evento da mocidade que eu estava liderando. E a gente estava levando um cantor famoso dos Estados Unidos para a nossa igreja lá na ilha. Quem? Não. Isso que eu ia perguntar. Então. Benja. Pode colocar aí. Benja. Benja. Ele se colocar aí, Benja. B-E-N-J-A-H. Aí Esse eu não conheço. Tipo, ele é um cantor. beija, mas só que... Com H no final, ele é americano e ele toca tipo reggae, né? Ele toca. Ah, que legal. Ele tem uns dread grandão assim Que massa. e ele é um missionário. Benja. Ah, muito bom. Ele é esse aí mesmo, né? Não sei se vocês Colocar no acham. meu Spotify depois. Olha aí, essa música é top. Cuidado com o flag. Olha aí. Muito Verdade, bom. Já obrigado. curti, já curti. Obrigado, desculpa. Então a gente levou o Benja lá pra igreja e eu tava pilhado, né? Organizando esse evento. Ele bem novão também, o Benja, eu também. E a gente conseguiu trazer o cara lá pra igreja da ilha e a Michelle foi nesse evento. Aí a gente dali conversou. Foi amor à primeira vista, assim, pessoa, você olhou pra ela e falou, é você, minha prometida. Foi tipo isso, porque eu tava muito agitado e na hora, lá fora, na hora de cumprimentar as pessoas, eu fui cumprimentar ela e cumprimento e tal. E aí, que legal, Falou, você por tudo bom? aqui. Você vem sempre aqui. Aí Você dali gostou da música? Gostei. Ah, eu Tava- também amei. tava meio friozinho e assim, desculpa, gente, os meninos aí tem que tomar atitude. Porque Boa, naquele... pastor. Pode falar, pastor. Isso mesmo. Não Isso faz mesmo. desculpa não. Irmão, Dá na cara mesmo. Bate mesmo. irmão, é na hora, não tem meia conversa. Eu falei assim, sair daqui, quer tomar um caldo? Tava Que pra mim. isso, hein? É isso aí, Muito pastor. bom. Tá certo. Dois solteiros, crentes. Tava por que acabando não? aí. Vamos Por que não? conversar. Exato. Programação de jovem. É isso, ué. Aí Exato. saiu do culto, a gente foi tomar um caldo ali. Tinha um restaurante que servia um caldinho de... Era de frutos do mar. Legal, caldo de frutos do mar, muito bom, com camarãozinho temperado e tal. Show de Dá bola. vontade de comer agora. não. Agora, Vinícius, eu sou obrigado a te perguntar, porque quem te conhece um pouco sabe que você é essa pessoa bem-humorada, divertida, extrovertida.
Você virou pra ela, deu um caldo e falou, tô te dando um caldo? Você Cadê? Ei! fez essa pergunta? Tô te dando um caldo? Nossa, gente. Eu sabia que ia vir piada. Eu pensei em fazer piada, mas eu falei, vou me conter. Obrigado. Deixa comigo. Aí o Não, Justino... obrigado. Eu vou falar. Eu falo. Eu falei, se você me der uma colher de chá, eu te dou um caldinho de sopa. Aí, ó. Anota. Eu não preciso mais anotar nem você, Justino. Graças a vocês já Deus. estão arranjados, isso aí. Então anota você. Pra receber quando eu sou ficar esperto, mulata. entendeu? Entendi. Eu perguntei pra ela, seu pai é pedreira? Né? Ela falou, não, porque eu não preciso fazer uma massa lá em casa. Ela já fez mexer no cabelo, né, pastor? Não, por quê? Eu falei, não, eu tô precisando fazer uma massa lá em casa, só pra saber. É óbvio que eu pergunto brincando, mas é muito interessante quando as primeiras interações são nessa linha, porque a pessoa não vai ficar surpresa se descobrir que você é assim durante o relacionamento. Não, e aí a gente namorou, né, e depois, obviamente, noivou e casou. A aliança tá aqui e... Nossa, a aliança é grossa. Vocês estão pegando, né, meninos? Aí, ó. Tá escrito, Aliança eu grossa. sou da minha amada em hebraico. Nossa, posso ver? Pode. Então... Eu sou da minha amada em hebraico. Tá aí. Caramba, que coisa muito louca, meu Deus do céu. Deixa eu ver. E o dela tá, eu sou do Que meu lindo, amado em velho. hebraico também. Que lindo. Calma aí, ele quer Dá pra mostrar. ver? Não vai dar pra ver. Acho que não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não. Né? Tem gente que vai achar sacrilégio, né? Tirar ele. Sacrilégio, não. Pastor tirou ele. Nossa, Tá em pecado. incrível. Mano, sensacional. Nossa, eu amei essa ideia, pastor. Deixa eu ver. Se eu copiar, pastor, não me Não, pode me julgue. copiar. Pode copiar? Pode copiar. Tô profetizando aqui. Bom, e aí... Pode parecer uma heresia, mas eu Thiago. lembrei que Senhor dos Anéis, gente. Eu também pensei nisso. Eu fiquei quieto. Não. Não, mas Ele ele fala que Continue. eu tava escrito meu precioso. My precious. My precious. Então vamos lá. Tiago, aí depois vem o Davi. E o Davi, a gente perdeu 2 gestações antes do Davi. Nossa. Porque o Tiago veio de boas, mas o Davi, ele nasce justamente depois dessas 2 gestações que a gente perdeu, mas foi porque a gente descobriu uma condição genética na Michelle que se chama trombofilia. Aí, então, o sangue não circulava na placenta, né? Parava, dava trombos, e aí o sangue não passava para o bebê. Não havia circulação para o bebê morria sem circulação, né? De sangue. E o fato é que foi muito duro. A gente chegou a ouvir o coraçãozinho dos 2. Nossa. E a equipe da Sociedade Bíblica do Brasil é que me deu muita força de oração lá no Rio de Janeiro. E um pastor amigo meu, chamado Gabriel, que é filho do pastor que eu fui auxiliar. Gabriel, beijo, te amo. Ele falou assim, Vini, você tem que lembrar de Jó, cara. Porque Deus não dobrou os filhos de Jó. Ele tinha 10, Deus não deu 20, deu 10. Porque filho a gente não perde, filho é do Senhor. Então já estava dobrado. Quando Deus deu 10, dobrou. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, tá, onde é que ele quer chegar? Ele falou, então, quando chegar o grande dia do Senhor, novo céu e nova terra, e você se encontrar com Jesus, ele vai te apresentar 2 crianças que ele guardou para você. Amém. Aquilo foi Que lindo. de um pastor. consolo, assim. Não imagino, pastor. Eu falei, cara, eu tenho 2 filhos no céu já, sabe? E isso vai muito da pauta que estão falando aí sobre a questão do aborto, que é muito perigosa, né? Sim. Mas como foi um aborto por causa da condição genética da doença, né? Meio que natural, mas antinatural por causa da doença, e toda doença é um derrame do pecado, alguma coisa assim. Enfim, mas aquelas crianças estão com o Senhor. O senhor é pai de 4, né? Então assim, eu vou conhecer esses filhos no reino. Sim. Mas depois, aí descobrindo isso, teve tratamento, onde a Michelle teve que tomar, para cada dia da gravidez, uma injeção de heparina na barriga. Caramba. Que é um anticoagulante. Então tem que colocar... Eu tive que dar cada injeção na barriguinha dela, todos os dias da gravidez, para que o sangue afinasse e não desse trombos. Por isso, gente, fica ligado aí quando você encontrar o Davi na igreja. Por isso que ele é acelerado. Porque o bicho tomou um monte de injeção. Ele veio vitaminado. Então, assim, foram mais de 250 injeções. Caramba, pastor. Todas, eu tive que aprender a ser um enfermeirozinho lá, né? E tal, aplicar aquilo, porque ela não conseguia aplicar em si mesma. Ficou com a barriga toda roxa, assim. Aí nasceu o Davi, por isso que o nome dele é Davi, porque é filho amado. Que bem. Então, Que bênção. aí veio o Davizinho aí, todo acelerado, né? O pessoal fala, filho do pastor. Não. Ele é um fofo. Ele é acelerado, mas é um fofo. Ele é uma benção, assim.
A gente sabe os que a gente precisa, né, prestar atenção ali na UCP, né? Dá uma segurada. Os aceleradinhos. É. Não, mas Eu falo que o Davi é o chefe da gangue gangrena. Mas é muito bom, porque assim, O Davi tem 6, né? O Davi tem 6. Eu tive o privilégio de começar a minha missão com o pastor Josué. E era com criança em acampamento. Lá em Jericó. Isso, derrubando as muralhas. Não, brincadeira. E aí, o que acontece? Ele falava uma coisa, se a criança tá quieta, tá errado. A criança tem que estar correndo. É muita Sim, energia, né, mano? É verdade. Ela tem que gastar isso daí. E a gente tem que correr atrás. Eu perguntei a idade porque eu dou aula pro dos 7 anos. Então, ano que vem, provavelmente, eu devo dar aula pra ele. Davi. Não, mas ano que vem ele já tá mais de boa, relaxa. Mas Será? ele Se Deus quiser. mas ele é muito... O Thiago é tranquilão, assim, igual a mãe, sabe? A Michelle é mais na dela, tal, tranquila e tal. Mas o Davi, eu acho que ele é mais parecido comigo um pouco, porque ele é muito emocional, né? E eu sou um cara emocional, eu choro pregando, eu choro cantando e tal. E o Davi é assim também, ele chora vendo desenho. Ai, gente. O que ele gosta de ver? Ele tem as fases, né? Ele já passou pela Patrulha Canina e agora ele passou um pouco pelo Power Rangers. Ok. Tá ensinando bem, pastor. Tá ensinando bem. Tem que passar. Mas de vez em quando eu boto o Pica-Pau das antigas. Thundercats. Perna eu boto lá. longa. Clássicos. Boto os clássicos lá pra ele assistir, pra não ficar só nessa frufuzice de hoje em dia. Verdade. Ô, pastor, aproveitando, antes de a gente falar um pouco mais da sociedade bíblica... Não, claro. A gente falar um pouco mais do senhor. Você tem algum hobby, um filme preferido? Filme... É. Rapaz, eu vi, acho que mais de 40 vezes, O Grande Dragão Branco. Com Jean-Claude Van Damme. Bom filme, hein? Bloodsport. Filme, Bloodsport. Esse filme foi a causa de criação do Mortal Kombat. Então eu vi muito esse Sensacional. filme, porque era a época de adolescente, mas vi muito também Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro também, Muito bom. Goonies, né? Então, Sim. Muito bom. só filme legal da época, assim, mas... A sua época teve filmes bons, é verdade. Não, eu falo pra Michelle que a gente é uma geração, assim, diferenciada, porque eu vi meu pai assinando jornal e a gente recebendo jornal de papel em casa. A gente viu todos os filmes possíveis e imagináveis que eu acho que nem tendo uma outra vida as pessoas vão conseguir assistir. Por causa do tempo. A maneira como a gente vê filme hoje é diferente do que se vê no passado. Muito diferente. Vocês tiveram o privilégio de experimentar todas essas fases, né? Também, isso é muito legal. Ir pra locadora pra pegar 7 fitas, porque era o combo. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Pra entregar só na segunda, Pra né? entregar na Muito segunda. bom. Tinha que rebobinar tudo, senão pagava multa. E vocês viram hoje coisas que são clássicas quando elas eram uma estreia, né? Então, Contemporâneas. então você tem uma série de coisas legais. Então, assim, ouvi muita música também. Então, eu era fã de Dire Straits. Legal. E tantos outros aí. Esse eu não conheço. Dire Straits, não? Sultans of Swing. Enfim. Muito bom. Então, enfim, mas... Foi uma época, anos 80 foi muito legal. Mas o que a gente estava falando mesmo do filme? Hobby. Andar de moto. Andar de moto. Você tem moto? Eu tive moto. Muito bom. Eu tive moto e eu e Michelle fomos de motoclube e tudo. Que legal. Harley Davidson, pastor? Jaqueta e tudo. Nossa, andar sabe de moto. a minha foto? Viajar pra longe. Sabe minha série favorita? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, Assistam. Jack Teller. Isso aí. Mano, Tem um filme muito bom, Motoqueiro Selvagem. Motoqueiro... Comédia, gente. O de comédia. É muito bom esse filme. O único que eu vou poder citar aqui é Motoqueiro Fantasma, que é da Marvel, mas sim. não poderia faltar. Mas então, aí a gente viajou bastante, né? Numa época legal também. Então, hobby é andar de moto. Que legal, pastor. Se eu pudesse, eu teria de novo. Mas ela tem que falar assim, a gente tem que fazer o quarto do Davi. Vende a moto. Eu vendi a moto. Isso aí, prioridades. Errado não tá. Prioridades. Exato. Aproveitando isso, pastor, conhecendo um pouco mais do senhor no lado pessoal, vamos falar um pouco da sociedade bíblica, né? Claro. Temos uma Bíblia muito especial na mesa. Mateus, dá um favor. foco nessa Bíblia incrível. Aqui, ó. Aí, Olha que maravilhosa. ele tá colocando, gente. Aí. Nossa. Gente, o mais legal foi ver o Lucas tentando ler essa Bíblia antes do episódio começar. Mas antes da gente falar dela, posso... Claro. Isso, até pra gente chegar no motivo dela, né? Claro. Ai, que legal. Olha, primeiro a gente precisa saber a história das sociedades bíblicas no mundo. Legal. Então isso remonta a 220 anos atrás.
Nós somos 156 sociedades espalhadas pelo mundo. São 156 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo. A primeira que começa é a britânica. E a britânica começa por causa de uma menina de 9 anos. O nome dela era Mary Jones, ela queria muito uma Bíblia. E a Bíblia, na época dela, era mais ou menos assim, ó. Tipo essa aqui. Nossa. Nossa. Que linda. Desse tamanho, assim. O famoso trambolho. Era bem grandona. Por quê? Uma criança? Porque era caro. A Bíblia era feita com couro. Tinha partes de madeira e as letras eram góticas, pintadas, tinha ilustrações. Então, ter uma Bíblia, mal comparando, na época de Mary Jones, isso a gente está falando de 1794, era tipo comprar um carro popular. Então, as pessoas... Primeiro que o estudo, o ensino, a leitura, a alfabetização era para os mais abastados já. Sim. E na época dela, ter uma Bíblia também era muito caro. Então, como ela vivia numa agricultura lá, né, numa vida de subsistência, era ter um animal para traçar o arado lá, né, o animal de tração, ou comprar uma Bíblia. Então, quase ninguém tinha Bíblia. Tanto que na igreja dela, da Mary Jones, só quem tinha Bíblia era a professora da escola dominical, a senhora Evans, e o pastor da igreja. Só eles dois tinham a Bíblia, uma comunidade inteira. Você imagina isso? Pinheiros inteira, por exemplo, só 5 pessoas tinham a Bíblia. Impossível, né? Em 1700. 1790 e pouco. E ela falou, eu quero muito a Bíblia. Só que ela descobriu que tinha um colportor a 40 quilômetros da casa dela que vendia livros e Bíblia. Colportor é aquele cara que vende... Quer dizer, isso quase não existe mais, mas batia de porta em porta vendendo livros, né? Meu pai comprou a enciclopédia Barça. Sim, a Barça. Não tinha Google, irmão. A gente tinha que fazer os trabalhos no papel ao maço, né? Fale sobre os maias, astecas e incas. Aí você escrevia olhando a enciclopédia Barça. Enfim, o colportor era esse cara que vendia livros e ela descobriu que tinha um na cidade de Bala, no Reino Unido, né? A gente está falando do país de Gales. Certo. E ela vai e trabalha 6 anos. Com 9 anos de idade, ela ajudou os vizinhos, juntando moeda por moeda, ordenhando as vaquinhas, recolhendo os ovos, não sei o que e tal, costurando, que ela sabia costurar, com 9 anos de idade. Ela junta moeda por moeda, até juntar o valor da Bíblia. Ô, louco. E aí ela, com 15 anos de idade, ela vai e anda a pé esses 40 quilômetros e compra a sua Bíblia. Só que aquele comportor chamado Reverendo Thomas Charles fica doido. Isso nunca mais pode acontecer. Como que uma criança que vira adolescente e espera 6 anos para comprar uma Bíblia, ela podia ter morrido. Vamos criar uma sociedade da Bíblia, onde a gente faça a Bíblia numa linguagem que todos possam entender e a um preço que todos possam pagar. Nasceu a britânica em 1804. E hoje somos todas, no mundo inteiro, espalhados. Somos filhos da Sociedade Bíblica Britânica. No Brasil, ela nasce em 1948. Foi por isso que outro dia ela completou, né, 10 de junho de 2024, ela completou 76 anos. Nossa. Então, a SBB nasceu em 1948, lá no Rio de Janeiro. Então, assim que nasce a SBB. Dirigida por pastores e líderes, voluntariamente. O pastor Guilhermino Cunha, saudoso pastor... Saudoso não, está vivo ainda, mas já está mais velhinho, né? Mas ele foi presidente da SBB voluntariamente por muitos anos. Que legal. E assim, vários pastores de várias denominações vão assumindo a presidência e os outros cargos voluntários que nos dirigem. Então, qual é a missão da SBB desde 1948? Semear a palavra que transforma vidas. Ela é uma organização sem fins lucrativos e que ela tem um tripé de sustentabilidade. O que é? Ela distribui a Bíblia através da sua venda. Então, uma pessoa vem, compra uma Bíblia como essa aqui, 20%, pelo menos, dessa Bíblia, ela vai para quem não pode pagar. Aí, distribuição, e o outro, parte do tripé, é ação social. É onde a gente doa a Bíblia para quem não pode. Que legal. E a outra parte do tripé é o que a gente está fazendo hoje aqui, relacionamento institucional. Então, vai nas igrejas, fala da missão, prega, fala sobre tradução bíblica e etc. O que a gente tem na mão hoje aqui? A Bíblia em Braille, que ficou pronta no ano 2000. Então, o que é a Bíblia em Braille? A Bíblia em Braille, esse aqui é só o Evangelho de Marcos. Ó. Não sei se dá para dar o zoom aí, Matheus. Ó. Esse é só o Evangelho de Marcos. Aí, quando você abre assim, ó, é a Bíblia em Braille, e aí tem os pontinhos aqui em alto relevo, e ela é impressa frente e verso para que haja um aproveitamento total de papel. Mesmo assim, a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse é esse volume aqui, né? Esse é só Marcos. Se eu colocasse Gênesis e Apocalipse aqui em cima da mesa, são 38 volumes. Nossa, Jesus. 38 volumes. 40 quilos de papel,
e você pergunta assim, e aí, pastor, como é que faz? Essa Bíblia é totalmente gratuita para o cego, para o deficiente visual. Uhum. Ela tem um custo para nós de R$ 5.900, quando ela fica pronta lá na gráfica da Bíblia aqui em Barueri. Uhum. 5 mil seria os 38 volumes ou um volume só? Os 38 volumes. A Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Tá. R$ 5.900. Aí, quando você adquire esse material aqui, você está ajudando a gente a produzir esse aqui gratuitamente para que o dever tenha a Bíblia na casa dele. Isso é acesso, direito e garantia. Você não vai poder pedir para o cego levar a Bíblia para a igreja, né? Senão ele vai ter que puxar num carrinho. Vai ter que levar. Mas ele precisa ter em casa para ter acesso, para ele ler a Bíblia e tal. Então, isso aqui é uma missão. Levar a Bíblia. Hoje a gente tem... Quantos cegos você acha que tem no Brasil hoje com perda total de visão? Fora os de baixa visão, que já estão ficando assim. Vou tentar trazer em porcentagem, porque o número absoluto não vou conseguir, vai. Porcentagem é difícil, mas... mas, sei lá, uns 50 mil? Eu daria mais. 10 vezes isso e mais um pouquinho. Nossa. 528 mil cegos pelo Brasil. Então, quando você vai lá na gráfica da Bíblia... E aí, galera, recomendo. Quando tiver um feriado aqui em São Paulo e Barueri não for feriado, monta um grupo da mocidade e vai lá visitar, fazer um tour na gráfica. Que aí você vai ver essa Bíblia aqui na máquina ficando pronta na hora. É bem legal. Nossa, que legal. Então dá pra gente fazer esse tipo de tour? Dá pra fazer um tour. O pessoal da minha antiga igreja fez. É muito legal. É perto? É muito legal. É Museu da Bíblia que falando também. Você faz um tour na gráfica e depois vai pro Museu da Bíblia. É bem legal. E, pastor, deixa eu te perguntar. Todas as traduções que a gente tem hoje no Brasil estão debaixo da SBB? Todas não, porque aí eu vou mostrar essa outra aqui que eu tinha mostrado. Aqui estão todas as traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. Tradução brasileira, que ficou pronta em 1917. Ela é uma versão com a participação de Rui Barbosa, né? Tem um auditório Rui Barbosa, não é? Sim. Então, ele participou da tradução, né? Ele era da Academia Brasileira de Letras e ele ajudou na revisão. Por quê? Porque a Bíblia que se tinha era a Bíblia com o português de Portugal, João Ferreira de Almeida, mas tinha hora pôs, os lusitanismos. Até hoje a gente tem versão que é coisa e não coisa. Então assim, se você pegar a Bíblia para trás de 1900, né, você vai pegar versões feitas pela Sociedade Bíblica Britânica, que imprimiu em português de Portugal. Só que para o português do brasileiro era muito difícil. E aí o Rui Barbosa ajuda na TB, que é de 1917. É a primeira Bíblia Canarinho, por assim dizer, né? Legal. Depois você tem a corrigida, a RA, que é a Revista Atualizada, e você tem a Nova Almeida Atualizada, que ficou pronta em 2017. É uma revisão muito bacana também. Muito boa essa revisão. É muito legal. Só de ser metro e não côvado, eu já aplaudo. O que a gente fez na Nova Almeida Atualizada? A gente tirou o jeito hebraico de se falar, né? Onde se coloca o verbo na frente do sujeito. A gente colocou agora o sujeito, o verbo e o objeto, por exemplo. Então, porque ninguém fala assim, né? Ninguém fala criou Deus. A gente lê assim na Bíblia, mas no dia a dia você fala Deus criou, enfim. Sim. E aí, pesos e medidas a gente facilitou e traduziu para o que a gente fala. Metretas, quando Jesus lá transformou água em vinho, e tinham 6 metretas, aí você já vê em litro e vai perceber que Jesus transformou praticamente quase 600 litros de água em vinho. Foi uma caixa d'água de vinho, né? Isso é muito legal, porque a gente às vezes não tem muita noção do quão grandioso é... Obviamente a gente sabe que a obra de Deus ela por si só é grandiosa, mas colocar isso em números que a gente entenda... O tamanho da arca, por exemplo. É um detalhe... Nova Jerusalém. O comprimento da arca, por exemplo, você vai lá, você vai ver que é 130 metros de comprimento. A Nova Jerusalém também. Isso também, tudo isso. Agora, uma coisa que a gente não mudou é a poesia. Então, ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. A gente não traduziu por tantos metros. Entendi. A gente deixou o côvado porque ficou mais poético, né? Mas essa Bíblia tem uma coisa muito interessante também. Essa daqui, especificamente, é minha. A gente vai brigar, Justino. 5 minutos e perder a amizade aqui, tá? Não é assim que funciona. Vai brigar. Qual é o lance dessa Bíblia, já que você perguntou das traduções da SBB? Por favor. Ela tem todas as suas traduções aqui em paralelo, no mesmo capítulo e com os mesmos versículos na mesma página. Então você não perde nenhum capítulo, nenhum versículo na mesma página. E você, numa leitura, consegue ler em 5 versões de uma só vez. Nossa, a editoração deve ter sido absurda. A diagramação foi fantástica. O designer do diagramador sofreu, hein? Meu Deus do céu. Sofreu tanto que ela fica em alguns momentos com alguns espaços aqui.
Não tem. Mas é legal. Mas é muito legal. Dá pra anotar coisas também, né? Dá pra anotar. Post-its, ó, tá vendo? Já foi feita pra eu colocar meu post-it. Olha só que coisa. Olha, é perfeita pra fazer meu comentário. Dá pra mim. Perfeita pra fazer meu comentário. Bom, é bem legal. By Justino. Então, assim, você tem outras traduções pelo Brasil, como você tem a Nova Versão Transformadora, como você tem a NVI, como você tem a Mensagem. Aí vocês podem fazer qualquer pergunta aí sobre tradução que a gente ajuda. Vai lá, Lucas. É com você. A gente tava em discussão com alguns amigos sobre a nova, acho que é NVI, né? Que não é da SBB. Não é. Certo? E aí, lá, eles tiraram a palavra auxiliadora. Eles trocaram. Relata a mulher, se é auxiliadora do homem, eles trocaram essa palavra. Pra companheira, alguma coisa assim do lado que fique mais equivalente, digamos assim, né? Mostrar mais equidade. Eu queria saber, pelo senhor, sobre isso, se a tradução é correta fazer essa troca? Ou o que quer dizer auxiliadora, se tem uma forma pejorativa, algo do tipo, pra trocar? Não, primeiro é que nós da SBB, nós apoiamos todas as traduções. Sim, claro. Nós não somos inimigos das traduções, das outras que existem, não falamos mal. Pelo contrário, a gente diz assim, tenha todas, compare e fique com a do seu coração e, na verdade, estude todas. Isso é muito importante. Então, a NVI é uma tradução importante, ela conquistou o seu espaço. Eu acho que ela é interessante, então você precisa... ter a NVI, ler a NVI com toda sinceridade, mas você precisa ter as outras para não ficar na dúvida, por exemplo, como agora surge essa dúvida em relação à palavra companheira, né? Existe sim no pensamento popular de que a palavra ajudadora é uma palavra pejorativa, porque é como se fosse alguém auxiliar, do tipo, né? Auxiliar de mecânico, se eu fosse mecânico e o Justino fosse meu auxiliar. E aí é como se praticamente, na verdade, ele tá ali só para dar uma forcinha. Porque... Como se você fosse o principal no trabalho. E, na verdade, se você não tivesse, eu ia conseguir fazer tudo sem você. Exatamente. E o auxiliar, ele é só para complementar... Chave de roda. Aí tá... E aí ficaria... Tipo isso, né, Matheus? Tipo isso. Então, se ele não tivesse, não faria falta. E isso não é verdade, porque a palavra ajudadora ou auxiliadora... Deus, nos Salmos, se compara a esse ajudador de Israel. Na verdade, ele se nomina, é um atributo de Deus. E a gente estava falando aqui nos bastidores que, na verdade, na sua solidão, viu Deus, que não era bom que o homem estivesse só. Ele estava, assim, era de tudo que Deus viu que era muito bom, a única coisa que não era boa. E não porque Deus tinha falhado ou porque ele era imperfeito. Porque, peraí, não tinha pecado. Estava tudo certo. Mas é que a obra da criação não estava completa. Então, nessa questão de Deus chamar uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, idônea, que tivesse as credenciais para pastorear o seu coração, é porque a palavra etzer, de auxiliadora, é alguém que vem em socorro de. Ai, que legal. Então tem até eles usam a mesma palavra, etzer, para um exército amigo que vem em socorro do outro que está cercado. Tipo Senhor dos Anéis, né? Estão todos cercados no final daquele episódio, da trilogia. É trilogia, né? Acho que é. E aí vem um exército amigo de longe. Esse é o etzer, que vem para salvar. A mulher vem para salvar o homem da sua solidão. Ela e ela tem esse atributo de Deus, que é ser o ajudador. Então, não tem problema ser companheira, obviamente, porque companheira é uma palavra... Não deixa de ser uma companheira. É claro que é, que come pão junto, né? Companheira que come pão junto, que está ali. Mas ajudadora, eu vou dizer assim, eu prefiro, porque tem esse sentido etzer, que é alguém que vem em socorro de... E é isso. Agora, uma curiosidade que eu tenho, assim, pastor. A gente sabe que o catolicismo, ele se expandiu muito aqui no Brasil. Ele, né, por um tempo foi até a religião oficial aqui do Brasil. De modo que, por muito tempo, a gente precisou lidar com diversas questões do catolicismo no meio evangélico. A minha pergunta é bem simples, na verdade. A gente tem herança de tradução do catolicismo nas Bíblias evangélicas atuais? Não. Como é que é? Qual é a tradução que eles usam? Até porque a gente tem João Ferreira de Almeida. Tá. Que é o principal tradutor para a língua portuguesa, que faz isso... aqui tem a história da... que legal. Aqui tem a história nessa Bíblia. Que linda essa minha Bíblia. Eu já falei que é a minha primeira. Então... Vocês vão brigar comigo. João Ferreira de Almeida, resumindo, ele começa a traduzir... Acabou em P3. Ele começa traduzindo a Bíblia com 16 anos de idade. Tá. Começa daí. Só que ele nunca foi padre, né? As pessoas falam, João Ferreira de Almeida foi padre. Não, nunca foi. Já tinha escutado uma história assim. Então, por que ele não foi? Porque, na verdade, ele se converteu através da Igreja Reformada Holandesa. Legal. Ele se converte ao protestantismo, ele se torna um ministro da Igreja Reformada Holandesa. Só que naquela época, por causa da similaridade do espanhol com o português, que ainda trocavam algumas palavras, padre era uma forma
como se fosse reverendo, tá? Você chamar um clérigo, tanto o católico quanto o protestante, porque padre significa um líder espiritual ou pai. Então ele era chamado de padre, mas porque ele era pastor. Desse jeito. Sim. Só que quando ele começou a traduzir a Bíblia e a Igreja Católica descobriu, colocou ele no índice da Inquisição. E aí ele, se fosse pego, degola, guilhotina, fogueira ou forca. Ele corre para a ilha de Java, lá na cidade de Jakarta, porque lá tinha uma comunidade de fala portuguesa. Ele vai pastorear aquela comunidade junto com seu pastor amigo, Jacobus Opedenacker. Ele traduz o Novo Testamento, imprime 5.000 cópias que se espalham pelo mundo. Que legal. E depois ele vai até Ezequiel 48, 27 e morre. E aí o seu amigo Jacobus é que termina o Antigo Testamento. Caramba. Aí aquele Antigo Testamento ficou enclausurado lá em Jakarta, na ilha de Java. E os Novos Testamentos se espalharam pelo mundo por causa das navegações. Beleza. Isso, ele morre em 1691, a obra acaba e tal, e fica lá o Antigo Testamento guardado na ilha de Java, na Indonésia, e os Novos Testamentos flutuando por aí. Quando Mary Jones faz o reverendo Thomas Charles fundar uma Sociedade Bíblica do Brasil, 1804, pensa assim, 1809... A pergunta-chave é, quando foi a primeira vez que a Bíblia chegou no Brasil? Foi quando os Novos Testamentos, de João Ferreira de Almeida, de 1691, que ele morreu, mas ele já tinha feito antes, alguém disse assim, peraí, eu já vi um Novo Testamento em português em algum lugar, vamos atrás. E eles acharam. Só que aí a Sociedade Bíblica Britânica já tinha nascido, imprimiu os primeiros Novos Testamentos e mandaram para o Brasil porque os portos haviam se aberto. Porque Dom João VI tinha vindo para cá. Ele precisava da abertura dos portos, fugido da guerra de Napoleão. E aí ele vira para a coroa inglesa e diz assim, olha, a gente precisa dos produtos, ora pros pois, do meu bacalhau e do meu vinho. Aí os ingleses dizem, tá bom, a gente vai mandar, vamos fazer comércio. Só que parem de perseguir os protestantes. E a gente precisa que eles tenham a Bíblia em português na sua mão. Que maluco. E aí há uma negociação, eles permitem, chegam em 1809 as primeiras, eu fico arrepiado, as primeiras caixas de Novo Testamento no Brasil. E aí o legal é isso. Por quê? Porque a Igreja Católica faz um acordo e diz assim, ó, tá bom, eles podem se reunir, podem ter Bíblia, mas as casas não podem ter sino nem torre. E reúnam-se internamente. 1819, alguém lembra, tem um no Antigo Testamento lá na ilha de Java, vamos buscar! Juntaram, chegou a primeira Bíblia completa em português no Brasil em 1819 e assim desenrolou. Gente, eu tô arrepiado. É genial. Napoleão Bonaparte, então, tem a ver com a distribuição de Bíblias no Brasil. Tem, diretamente, porque, como diz Lutero, Satanás não passa de um cão acorrentado nas mãos de Deus. Genial. Napoleão faz a coroa vir pro Brasil. O Brasil, em vez de colônia, vira Brasil Império. Sim. Pede o vinho e o bacalhau e vem Bíblia para os ingleses, porque os protestantes já estavam aqui. Padre perseguia protestante com carabina. Então, Esse é o Deus da provisão, gente. Nosso Deus, é maravilhoso. Demais. E aí depois, né, a gente pensa que a gente tem algum tipo de poder que seja, né? A gente não consegue ver... Eu tava até conversando com o Juan mais cedo. A gente não consegue ver 10 segundos na nossa frente e Deus já tinha todo esse plano ali preparado para a Bíblia chegar no Brasil. Nada foge do controle dele. Então, a Bíblia chegou no Brasil com as traduções. Então, falando de tradução é isso. Você tem, quando você tem a palavra companheira, ajudadora, é porque existe um equilíbrio, como se fosse uma balança. Tradução por equivalência formal, muito arraigada aos originais. E a SBB faz questão de colocar aqui, ó, fiéis aos originais. Que legal. Isso é muito bom. Muito legal. Isso é muito bom. Mas você tem a corrigida. Qual é a tradução hoje no Brasil mais fiel aos originais? Ou seja, trocando simplesmente palavra por palavra, sem pensar muito na transição da mensagem, mas tentar manter a fidelidade. É a corrigida, tá lá, fielzone e tal. Mas qual que traz o equilíbrio do sentido da mensagem? Aí você tem RA, melhora, Nova Almeida Sensacional, NVI. Aí você vai caminhando para o outro lado da balança, que é equivalência dinâmica. O que é good morning? Bom dia. Bom dia. Olha que orgulho. Vocês fizeram uma tradução por equivalência dinâmica. Porque o que é good? Bom. E o que é morning? Manhã. Então, ninguém sai por aí falando boa manhã, senão tá maluco, né? Bom manhã seria, bom manhã. Bom manhã. Você faz uma tradução por equivalência dinâmica. Toda tradução por equivalência dinâmica, como a NTLH,
é tentar trazer o sentido da mensagem para a língua receptora. Nossa, eu voltei pra legal. faculdade agora. Né? É muito legal isso, né? Muito legal isso daí. Aí, lá na ponta, longe da balança, você vai ter as paráfrases, como a mensagem e tal, que tentam mais transferir a mensagem do que qualquer outra coisa. Sim, Nossa, muito legal. Muito Eu legal. poderia fazer um episódio só sobre Nossa, tradução. e ainda mais... Você volta. Vamos fazer sobre tradução, por favor. A melhor. formada em letras dentro de mim precisa desse episódio. Sabe por quê? Porque não vai dar, mas eu tenho um testemunho fantástico. Fica pro próximo. Vai ficar pro próximo. A gente vai fazer Guarda. Quero gravar Fala pra já. gente, Semana mas que vem? guarda. Tem um testemunho de uma cega recebendo essa Bíblia e tendo a vida dela totalmente transformada. Por favor, Nossa, pastor, não, a gente volta vai- a gente e vai vamos falar falar sobre de isso. tradução. Precisamos. Gente, infelizmente... Cadê minha câmera, Matheus? Infelizmente, Calma, a gente tem que encerrar. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Sigam a gente Eu nas só redes quero me sociais. despedir, só quero me É despedir. isso. Posso? Pastor, Claro. dá A gente uma vai. última frase, alguma coisa que É você quer verdade, falar é pra verdade. pessoal. Tá. Gente, Inspira, Justino. É que- Acabou o calma, tempo. Vai lá, calma. pastor. Rapidinho, Charles Spurgeon disse assim, né? Alguém perguntou pra ele, pastor, o que é mais importante? A leitura da palavra ou a oração? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou da esquerda? Nossa. Esse é Charles Spurgeon. E vou fazer o seguinte, como a gente está na gravação aqui, mas no dia 30 de junho é aniversário da Thalita. Thalita, perdi minha essa Bíblia. Bíblia é de presente pra você. O meu 9 de setembro, meu 9 de setembro. Parabéns. No próximo, dia 21. Se o podcast for lá perto, a gente traz o seu. Tá bom. O meu foi dia 21, já Eu vou postergar o podcast. Ai, eu tô tão feliz. Muito Parabéns, obrigada, mentira. pastor. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Injusto. Não, é justo. A Bíblia dele, ele faz o que quiser com É, ela. Muito sei, tô feliz, brincando. gente. Ela merece, ela merece. Pode terminar agora o episódio que eu vou ficar abraçadinha com ela aqui. Bom, queridos, sigam a gente nas nossas redes sociais. @ipp.tv, @Mocidade Pinheiros, @ippinheiros, eu sempre esqueço @Pinheiros, @Sociedade Bíblica do Brasil. Peraí, não. Quer ajudar a nossa missão? Adquiram as Bíblias na editoresion.com.br, que é uma parceira missionária da Sociedade Bíblica do Brasil. Que além de financiar a SBB, também vai financiar os lucros da Esion, vão para as missões. Então, É isso. Exato. comprem pela Esion, por Só favor. vantagem. Isso, comprem na Ezion. @Vinícius Lacerda. @vinicius.lacerda. Você me acha lá no Instagram. Pronto. Perfeito, gente. É isso. aí, pessoal. Até semana que Obrigada, vem. gente. Ali, ó, Tchau, tchau. Viu, pessoal? Até Fiquem a com Deus. próxima. Tchau.